Connection established. Pessoal, então a gente está iniciando aqui o primeiro dia do workshop de esportes, né? Eu me chamo Felipe Manfrim, sou criador de conteúdo, streamer, tenho uma loja de e-commerce ligada a games também, e hoje na primeira conversa a gente vai conversar com o Rodrigo Fioravanti, que é o CEO da Grêmio Esportes, e ele vai bater um papo aqui com a gente, contar sobre seus desafios, sobre, né, os projetos que ele já participou e tudo mais, beleza? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, boa noite, tudo bom? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Bruno pelo convite, queria agradecer o Felipe também por estar fazendo aqui a nossa mediação, agradecer a vocês pela presença e pelo interesse em trocar essa ideia, em bater esse papo. Eu estava falando antes com o Bruno, com o Felipe, a minha intenção aqui não é fazer uma palestra, fazer um negócio assim, é justamente falar um pouco da experiência que eu tenho, da forma mais simples e mais inclusiva possível, para que todos fiquem à vontade a qualquer momento de poder fazer uma pergunta e o Felipe poder trazer as dúvidas de vocês, porque por mais simples que seja, pode ser a dúvida de outro alguém, e não precisem ter, vou perguntar esse negócio, cara, pode perguntar o que for. O objetivo, acredito, também seja esse, né, Bruno? De trazer e compartilhar o conhecimento, porque eu não conheço ninguém bem-sucedido no universo que não tenha por hábito compartilhar o conhecimento. Então eu estou aqui humildemente para compartilhar a minha trajetória, o que eu aprendi, o que fazer e principalmente o que não fazer. Porque tu não repetindo os erros que eu cometi, que outras pessoas ao longo do processo cometeram, a gente já está largando na frente, né? Então, antes de eu efetivamente começar, eu já quero perguntar, se o Felipe me permite, o Bruno, se alguém tem alguma pergunta, já pode fazer, e aí eu começo a falar sobre efetivamente o que eu fiz que me trouxe até esse cargo hoje de ser o CEO do Grêmio Esportes, o que me traz muito orgulho. Tá aberto aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou já quiser deixar rolar. Deixar no chat também, fica à vontade. Pode mandar no chat. Se não tiverem, eu vou perguntar, hein? Então, em primeiro lugar, gente, quem sou eu? Eu sou um cara que trabalhei 17 anos no mundo corporativo, no mundo do bancário. Meu primeiro emprego foi em banco. Meu último emprego formal também foi em banco. Trabalhei por anos no HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, é um banco inglês cheio de regra. Depois fui para o Bradesco, depois para o Safra, e lá em 2016, um dia eu acordei e falei, cara, eu tô cansado de todo dia 31 ser o melhor cara da empresa e todo dia 1º ser o pior cara da empresa, porque tinha que correr atrás de meta, e todo mundo no Brasil e principalmente nas empresas tem uma memória muito curta, né? Porque se fez mês passado já não importa. E isso estava já me chateando, e eu parei e fui descobrir o que fazia sentido para mim. E a partir dessa pesquisa, eu fui a Manchester em abril e descobri lá, muito por acaso, os esportes. Eu cheguei no aeroporto, desci no aeroporto, tinha uns caras com as camisa preta com vermelho, símbolo da Audi. Eu fiquei curioso e tinha 5 Q7 esperando. Saiu cada cara numa Q7. Os caras são jogadores de futebol, o que são esses caras? Cheguei no hotel e fui pesquisar, era o pessoal da Focus Clan, uma equipe alemã que estavam indo em Manchester disputar o Mundial de FIFA na época.
E a partir dali eu comecei a pesquisar, porque me despertou curiosidade e descobri na Europa e na Ásia, Oceania, o quanto os esportes são grandes. E isso me motivou cada dia mais, pesquisei, até que eu cheguei em um ponto que eu falei, cara, eu minimamente organizado, eu minimamente buscando o conhecimento, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa legal no Brasil. Muita gente pensa, nossa, que pretensão, mas... Cara, nossa realidade Brasil com a realidade Europa, a gente está no mínimo 30 anos atrasado, no mínimo. Sendo otimista, 30 anos. Desde a parte cultural, a parte educacional, a parte estrutural, a parte de investimento, a parte de leis, a parte de respeito, a parte de preconceito, a gente está no mínimo, cara, sendo muito otimista, estou de muita boa vontade, 30 anos atrasado. Dito isso, eu escrevi muita coisa em 2 anos, de abril de 18 a março de 20, que foi quando estourou a pandemia, né, o auge da pandemia, se eu não me engano, quando deu lockdown, foi em março de 20, né, não estou falando bobagem. Eu fui 24 vezes a Europa, a Ásia, a Oceania pesquisar. Óbvio que nesse meio teve competições, mas toda a competição que a gente tinha na Europa ou nesses outros países, eu sempre ficava uma semana a mais pesquisando, procurando encontros, descobrindo. E eu vou citar um exemplo que para mim foi muito marcante. Quando eu comecei nos esportes, eu montei a SPQR, que é a minha empresa, a SPQR Brasil Team. Ela é SPQR porque ela é Senatus Populusque Romanos, o Senado e o povo de Roma, que é uma homenagem à descendência da minha família. Enfim, quando a gente montou o projeto, eu não tinha claramente onde que eu queria chegar, como que eu queria chegar. Pô, eu queria me inserir naquele mercado, eu queria ajudar pessoas, eu queria que a minha empresa fosse o agente da transformação da vida de outras pessoas. Só que, para nossa felicidade e talvez infelicidade, em 2 meses de organização de esportes, a gente foi vice-campeão do mundo. Em 2 meses. Tipo, a gente tinha um atleta, a gente, no primeiro campeonato que a gente disputou, a gente classificou para o Mundial, a gente foi para o Mundial, ele começou 0-2, porque ele estava muito nervoso e ele pegou uma gripe. E na época, na inocência, eu dei um remédio que eu tinha para mim, né? Que é o Multigrip, não sei se alguém conhece, Multigrip. E ele tinha alergia, cara, então ele tava acabado. E ele tava 0,2, quem fica 0,3, né, é eliminado. Aí eu pausei e falei, cara, vamos no posto de saúde. Porque dentro era a PGL, todo mundo conhece a PGL, né, na Romênia. Inclusive, eu acho que o próximo campeonato de CS vai ser lá. Enfim, a gente foi na enfermaria, ele tomou lá na veia uma medicação, ficou meia hora, não perdeu mais. Só foi perder na final do torneio. E isso foi muito marcante, porque quando a gente saiu do torneio para o hotel, já tinha 3 times querendo comprar ele da gente. E, enfim, a gente conversou com o Ajax da Holanda, e eu fiquei 1 semana no Ajax da Holanda fazendo especialização. A gente vendeu o nosso menino, o nosso atleta, né, para o Ajax da Holanda. E lá eu descobri por que nos esportes tem fisioterapeuta. Que era uma coisa que eu, na época, né, não sabia. E hoje, para mim, eu acho que para a maioria das pessoas que está aqui, é muito básico. Por que uma equipe de esportes tem um fisioterapeuta? Basicamente porque 1/10 de segundo te separa do primeiro e do último lugar, né? 1/10 de segundo te separa da premiação de $100 mil ou de ser eliminado na primeira fase. Enfim, após essa introdução de como eu vim parar aqui, alguém tem uma pergunta, porque tem muitas perguntas também que são, como é que é a transição de sair do ramo corporativo normal para uma organização de esportes? Caso alguém
tem alguma pergunta antes de eu começar a falar? Se, né, nesse sentido, como eu comentasse, preocupação com fisioterapeutas, né? Evidente que hoje a gente tem essa preocupação com lesões por esforço repetitivo e até a questão de performance. A minha pergunta seria se no Grêmio Esportes existe esse atendimento aos atletas, como que funciona, né? Se, enfim, já adiantando alguma pergunta que eu já tinha anotado aqui, né? Mas seria isso e também uma outra relacionada à questão. Bom, vou deixar para depois, uma coisa de cada vez. Vamos lá, tipo, no Grêmio, e isso é muito legal de ser dito, porque nós temos vários casos de clubes de futebol nos esportes, alguns com algum relativo sucesso, outros nem tanto. E eu, por estar há muitos anos nisso, eu já fiz consultoria para vários clubes. Quando o Grêmio me procurou, eu procurei o Grêmio, nós sentamos ali para falar do nosso namoro, casamento. Eu já tinha uma lista de exigências. Cara, se não tiver isso aqui, eu nem levanto, não quero nem o café. E uma delas é que não fosse um licenciamento puro e simples. Porque não faz sentido nenhum fazer um licenciamento se a gente não for envolver o clube, de fato, em todos os processos da organização. Então, no Grêmio, é aberto a gente tudo que a gente precisar do clube. Por exemplo, uma das primeiras reuniões que a gente fez foi justamente com o diretor do Departamento de Médico e Saúde, que toda e qualquer necessidade que a gente tenha, eles estão à disposição de fazer desde a prevenção até, óbvio, o tratamento, caso haja necessidade. Então, tudo isso é alinhado e fica à disposição dos nossos atletas, influenciadores, etc, etc. E isso, para mim, é muito importante ter essa sinergia entre clube, porque clube de futebol e esportes, a gente tem um suporte muito grande. Basicamente isso, Bruno. E aí, mais alguma... Eu posso seguir, vamos embora. Eu ia jogar uma pergunta aqui, Manda. Rodrigo. Rodrigo, naquela sua transição, que você saiu, fez a pesquisa, e nos 2 meses ali, que vocês já atingiram, né, a classificação para o Mundial, o 2º lugar do Mundial, deu algum estalo, você falou, cara, é isso daqui, a gente trabalhou direito, tem alguma fórmula, ou foi aquela resiliência, aquela confiança, os estudos que ajudaram a chegar e falar, pô, é isso daqui que a gente tem que fazer, esse é o caminho, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que tentam, muitas empresas que tentam, e vocês com apenas 2 meses chegaram lá e pum, já encaixaram um 2º lugar no Mundial, né? Cara, basicamente, tu abordou aí os 2 primeiros tópicos da palestra, que é maravilhoso, que já me dá o gancho que eu precisava. Perfeito. Tipo, pra mim, foi muito fácil, porque eu já tinha feito as pesquisas de mercado, já tinha pesquisado atletas. Aquela época, o mercado não era tão, digamos assim, inflacionado nas questões de buyouts, essa coisa toda. Tipo, aquela época, empresas patrocinando era muito raro, então foi muito fácil escolher os atletas que eu queria, montar o projeto e tocar ele para frente. E isso, hoje, quando me perguntam, Rodrigo, como que é montar uma equipe de esportes? Cara, o primeiro ponto é esclarecer muito bem os objetivos e as metas que tu quer para tua organização. O que é objetivos, o que é meta? Os teus objetivos, tu quer competir? Em que nível tu quer competir? Tu quer ser campeão? Tu quer ser top 4? Tu quer ser top 8? Tu quer não ser rebaixado? Isso tem que estar muito claro, porque isso vai interferir em todos os outros passos da tua organização. E as metas, basicamente, em quanto tempo eu quero estar brigando pelo título? Em quanto tempo eu quero ter uma comunidade formada? Em quanto tempo eu quero atingir tal propósito, tal propósito, tal propósito? Isso é o primeiro passo. E tu não consegue fazer isso sem o segundo passo, que é conhecimento. Tu tem que conhecer. Tu já viu um mecânico hidráulico sendo padeiro de uma grande padaria? Não. No mundo dos esportes, eu já fiz, mais de 15, 20 reuniões
que eu estava conversando com a pessoa, com a empresa, e o cara disse, só um pouquinho, vou chamar o meu especialista aqui de games da empresa. Era um cara que ligava uma vez por semana o videogame, e aquele cara era o especialista da empresa. Então, o que eu quero dizer, sendo mais direto, objetivo, para que ninguém tenha dúvida? Esclarece teu objetivo, esclarece onde tu quer chegar, meta, tempo, e aí vamos para o segundo ponto. Conhecimento básico do segmento que tu vai entrar. Se é Free Fire, cara, conhecimento básico do Free Fire. Se tu não sabe, não tem problema nenhum. Busca quem sabe. Porque o principal requisito de um bom administrador, na minha humilde opinião, é saber no que ele é bom e saber no que ele não é bom. E no que ele não é bom, ele precisa da humildade básica de ir atrás de quem é bom. Então, se tu quer abrir uma empresa de esportes, tu acha, é games, é fácil, esquece, não abre. Não abre. Tu vai te arrepender. Às vezes tu não tem a quantia, espécie, a moeda corrente nacional necessária mínima e tu vai perder um pouquinho do que tu tem, porque tu vai bater com a cara na parede. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando que é o caso de ninguém aqui, tá? Pelo amor de Deus, gente. Muitas pessoas acham que abrir uma equipe de esportes é simples, é fácil, porque é um joguinho, é um jogo, é um não sei o que lá, é só botar uns postzinhos, umas artezinhas na internet, é só abrir uma livezinha no YouTube. E, gente, não é isso, tá? Eu acredito que todos vocês aqui sabem que não é isso, e é uma das grandes, não vou dizer brigas, mas é uma das minhas grandes bandeiras, justamente ao respeito por todas as profissões, todas as pessoas que se empenham nisso, todos os empreendedores que tentaram e não conseguiram, porque ninguém abre uma empresa, ninguém arrisca seu patrimônio, ninguém arrisca seu dinheiro para errar. Mas, invariavelmente, nós somos seres humanos e acabando errando. Enfim, voltando para o foco ali, o conhecimento é básico porque é ele que vai determinar as tuas estratégias. Por exemplo, por que numa organização de esportes tu precisa de um streamer? Por que numa organização de esportes tu precisa de um influenciador? E por que numa organização de esportes tu precisa do atleta profissional? Se tu não souber isso, tu tem que ir atrás de quem sabe, porque se tu não souber as respostas disso, tu tá quebrado. Tá quebrado. E depois vem as perguntas subtópicos. O que um streamer precisa para desempenhar o trabalho dele com plenitude? Tu tem que prover isso. Tu tem que estar à frente do tempo e entendendo o porquê daquilo. E aí aquele negócio bem chato, não sei se tem alguém aqui do Sul, mas tem uma universidade aqui no Rio Grande do Sul que diz o mundo não é movido a respostas, e sim a perguntas. Porque é a pergunta que faz acontecer o movimento, né? Por que tu, Felipe, como streamer, precisa de um overlay, de uma comunicação visual interessante? Por que tu usa um microfone? Por que a qualidade do teu áudio é melhor? Cara, porque isso tudo é cientificamente comprovado, que as pessoas não ficam mais de um minuto numa live com um áudio ruim. As pessoas não gostam de assistir uma pessoa que a qualidade da imagem é ruim. Isso não sou eu que inventei, o Felipe, o Bruno. Isso é cientificamente comprovado. Exemplo. Por que aqueles 5 segundos iniciais do YouTube é um inferno? Demora 1 hora para passar. E aqueles 30 segundos do vídeo que tu tá assistindo para ganhar uma vida extra é de boa. Vocês entenderam? De certa forma, ele gera a expectativa e a realização do desejo. Exato. Então, tudo que é feito na indústria hoje é resultado de pesquisa, resultado de amostras. Para quem não conhece, a PGB é uma excelente ferramenta para conhecer do Carlos lá. Tipo, cara, é muito bom para conhecer. Então, basicamente, voltando ali, conhecimento e administração. A administração, se a gente for falar do campo específico sobre ela, tem várias fontes, tem várias linhas de administração, mas eu acredito numa muito básica e muito simples.
Eu acredito na administração que o que mais contagia no mundo é o exemplo. Cara, nada é mais contagiante que o exemplo. Não adianta tu querer ser um líder que todo mundo te respeite, que todo mundo te ouça, se tu não respeita e não ouve. E não importa se é o cara do comercial, se é o cara do café, se é o cara que limpa o banheiro. Já experimentou ficar na tua empresa sem o cara que limpa o banheiro um dia? Pergunta para as meninas como é no banheiro sujo. Tu entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Tem muitas coisas que são básicas porque elas estão ali. Mas quando tu fica sem, tu vê, cara, eu consigo ficar sem. Exemplo, ficar sem luz. É legal? Cara, a gente não vive sem luz. Não vive. Entendeu? Então eu tô querendo trazer para vocês, da forma mais natural possível, a importância sobre o conhecimento, sobre os porquês, sobre a administração do negócio. Porque, querendo ou não, a tua empresa de esportes ela é uma empresa como qualquer outra. Se tu não tiver dinheiro para fazer o básico, ela não vai sair do lugar. E aí eu vou dar um exemplo que no início, e aqui eu sou o exemplo, tá? Então não precisa pensar em ninguém, eu sou o exemplo. Quando eu comecei a minha empresa, tipo, tinha algumas coisas que a gente não tinha da onde tirar. Então, muitas vezes eu tirava de mim e colocava, tirava daqui, botava lá para fazer as coisas acontecer. E aí tu te torna o famoso abnegado. Ah, mas eu tô aqui, eu não quero dinheiro. Eu tô aqui porque eu amo. Cara, isso é lindo, é maravilhoso. Mas por um tempo X. Porque depois, cara, isso fica um círculo vicioso muito perigoso. Porque o Bruno... desculpa, Bruno, vou citar como exemplo e vou me colocar como exemplo. O Bruno me contratou para ser o palestrante oficial. Desculpa o exemplo, tá? É só um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Eu vou 3 meses dar 15 palestras motivado, feliz, nossa, tô realizado. Mas quando chegar o meu condomínio lá, a minha esposa me olhar de cara torta, cara, tu tá investindo tanto tempo da tua vida num negócio que não vai te trazendo retorno. E aí? O abnegado, com o tempo, ele cansa. O abnegado, com o tempo, ele se sente desvalorizado. O abnegado, com o tempo passando, ele vai perdendo a motivação e o líder dele vai perdendo a autoridade de cobrar ele. Porque indiretamente se cria uma relação de favor. Ah, a gente está aqui se ajudando. E nenhuma empresa vai para frente com essa cultura. Por mais difícil e duro para o sonhador que isso possa parecer. Porque sem um microfone de qualidade, a tua live não vai para frente. Sem uma câmera de qualidade, não vai para frente. Tua rede social não anda e assim sucessivamente. Para eu ir para o terceiro ponto, alguém gostaria de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, citar um exemplo? Desculpa, Felipe, eu acho que era tu que ia falar isso, né? Não, pô, fica tranquilo. Eu tô com um pequeno problema aqui, mas já resolvi. O meu gato subiu na mesa e tá me incomodando. Pronto, já resolvi. Então, referente ao que você estava falando, a questão de periféricos, né? Periféricos, câmera, microfone, um overlay, ele que dá identidade realmente para o streamer, para o criador de conteúdo, dá identidade pro canal. Mas também tem aqueles streamers que tem tudo isso, tem da alta qualidade, mas também não faz o entretenimento pro público dele, né? É uma questão também que vale muito disso. O criador de conteúdo tem um microfone bom, tem uma câmera boa, claro, ele tem toda uma imagem, mas ele não sabe, né, coordenar, não sabe deixar o seu público ali com a vontade de assistir, com aquilo que o que vai acontecer agora, qual que é o conteúdo que ele vai estar criando ali. Mas eu acredito que nessa parte do periférico, do overlay, é a roupagem, né? Quando você vai entrar, por exemplo, numa loja de roupa, uma loja, você observa o ambiente, é aquela primeira visão que tem, né? Você observa o ambiente e vê, tá, gostei disso daqui, é aqui mesmo que eu quero comprar o meu produto, é aqui mesmo que eu quero, sei lá, que eu quero jantar, que eu quero almoçar, se for num restaurante, né? Seria só isso mesmo. Despertar o desejo, né? É despertar o desejo. Sim, despertar o desejo. É despertar o desejo. Por exemplo, eu tenho algumas brincadeiras, pessoal, ninguém se ofenda. Mas, por exemplo, Felipe, tu tem vontade de dirigir uma Ferrari?
Quem é que não tem, né? Tu tem vontade de dirigir um Fuca caindo os pedaços com o chão buraquento? Aí não, né? É isso, cara. Tipo, por mais que criadores maravilhosos às vezes não tenham estrutura, Sim. mas o cara que não tem estrutura e tá lá com é porque ele, cara, tem empatia. Sim. E a empatia não se compra. Sim. Empatia não se compra. Tu pode fazer treinamento. Cara, é teu ou não é. Ou tu tem carisma ou tu não tem. Não existe um meia pessoa carismática. E quando a gente fala de live é muito isso. Uhum. Por que uma pessoa assiste uma live? É basicamente 2 motivos. Ou ela quer diversão ou ela quer conhecimento. Sim. Senão não assiste. Por exemplo, por que as lives de atletas de alto nível têm menos visualizações que... Eu vou citar o Casimiro, tá? Desculpem, mas vou citar o Casimiro. Porque o Casimiro entrega entretenimento, cara. Parece que tu tá conversando com um cara ali que tá contigo ali. Entendeu? Basicamente, é isso. E se o dono ou se os gestores da organização não entenderem a importância desses perfis, cara, é muito difícil que tu tenha sucesso. Por exemplo, e para ir para a próxima fase, eu costumo brincar que pro player é uma fábrica de prejuízo. Cara, pro player é complicado, porque dependendo do jogo o salário é muito alto, o cenário não é tão recompensador. E como é que tu faz para virar? Tu tem que ter uma série de outros produtos que compensem que tu tá investindo ali. Ah, Rodrigo, mas então por que eu vou ter um cara que me traz prejuízo? Porque ele te garante uma coisa muito importante. Ele te garante o lugar de fala. É por isso que tem muitos pro players que se tornaram criadores de conteúdo. Exatamente. Saíram do tipo, não vou ficar no competitivo, eu quero migrar para a parte de conectar com o público, com a marca, na parte do entretenimento. Então esse é uma coisa que eu sempre quis perguntar. Eu ia te perguntar, ia chegar esse momento. E o principal, por exemplo, e aqui, gente, vocês podem participar, por favor. Para tu ser um pro player, independente do jogo, de destaque, tem que estar ali no top 6, né? O quanto é difícil tu estar no top 6, ou o quanto é difícil tu ter uma comunidade minimamente engajada contigo, curtindo o teu conteúdo, curtindo o teu Instagram, que tu consiga ter acesso a marcas que vão te... Cara, não vou dizer que é muito mais plausível em comparação a um pro player de elite, a carreira de criador de conteúdo, que a carreira de pro player. É muito mais... Cara, eu tô com dificuldade de achar o adjetivo. Eu não quero dizer acessível nem fácil, porque as duas são muito difíceis. Mas é muito mais tangível tu ser um criador de conteúdo com uma certa influência, que tu começa a te remunerar na tua Twitch, tu começa a te remunerar no teu Instagram, tu começa a fazer publi, tu começa a ganhar produtos para fazer um review e tu começa a crescer e escalar. Coisa que um pro player de destaque, para ter uma remuneração, o número para te chegar lá é muito menor, o funil é muito mais apertado. É basicamente isso. Além de que a carreira de pro player, dependendo do jogo, ela é muito curta. Enfim, o próximo ponto para uma organização de esportes ter um mínimo, mas um mínimo, assim, o básico do básico, é um registro de marca. E aí entra um tema que o Bruno é especialista. Cara, se tu não tiver a tua marca registrada, se tu não fizer um estudo, eu vou fazer esse logo porque eu acho bonito, cara, já tá errado. Eu vou escolher esse nome porque é descendência da minha família italiana, tá errado. Estou me usando como exemplo, tá errado. Por exemplo, eu vou trazer um caos. Tá liberado caos? O nome da minha empresa é SPQE. É Senatus Populoski Romanos. O Senado e o povo romano, numa tradução bem simples. E o exército do povo romano é aquele que tem um chapéuzinho de guerreiro, mas com umas pluminhas em cima. E no logo aquilo ficava muito feio, cara. Aí a gente pegou e botou o capacete de espartano.
Para nós que estamos ali, cara, ficou lindo. Primeiro campeonato, esse que a gente foi no Bucareste, vice-campeão mundial, a gente saiu no Globo Esporte. Pô, felicidade, cara, primeiro que nós estamos no Globo Esporte, mãe, tô na Globo. Aí eu fui ler os comentários do Globo Esporte, o primeiro comentário era: como é que os caras colocam um logo de um romano com capacete de espartano? O primeiro comentário. O que eu tô querendo dizer isso para vocês? Cara, larga na mão do profissional. Não interessa se tu acha legal, se não acha legal. A tua marca, teu guia de marca, o teu manual de marca, as cores, estuda as cores, amarelo com preto. O que transmite amarelo com preto? Isso tá concordando com o que é para tua organização? Os valores estão alinhados? A missão está alinhada? Porque senão, cara, vira uma grande salada de frutas, vira uma grande confusão e tu, mais uma vez, vai estar sendo passageiro do acaso ou da sorte e da falta de sorte. E tá vendo como tudo começa a ficar muito suscetível a dei uma sorte aqui? Então, cara, conhecimento. Teu manual de marca, teu KV de marca, as cores, se ela combina, se o desenho combina, pesquisa sobre aquilo que tu tá fazendo, o que tu não tá fazendo. Basicamente, registro de marca no INPI, etc, etc, etc. Depois disso, cara, vem algumas coisas também muito básicas. Tá vendo que a gente falou de objetivo, meta, conhecimento, administração, registro de marca. Qual é o próximo passo? Cara, tu tem que definir muito bem as áreas que tu vai atuar, tu tem que definir muito bem os jogos que vai estar presente e basicamente, cara, tu tem que saber que o público do Free Fire não é o mesmo público do CSGO, o público do FIFA, do EAFC não é o mesmo do eFootball, o público do Roblox não é o mesmo do Fortnite, porque senão, e é o sexto tópico e mais importante de todos, tu vai causar uma grande salada de frutas no teu negócio. Tu não vai entender o que o teu público está querendo, tu não vai entender o que teu público quer consumir, tu não vai entender a linguagem que tu tem que usar com as pessoas que estão conversando contigo. Isso, por mais básico que seja, muita gente faz atrapalhado, muita gente faz confusão. Por exemplo, eu vou tentar trazer um exemplo que eu acho que nem é tão bom assim, mas aqui no Sul, a gente tem a mania de falar, aqui a gente não fala, eu vou torcer para o meu time hoje. Grande parte da população fala, eu vou alentar meu time hoje, porque o alento vem aqui da Argentina, que é aqui pertinho, né? Os argentinos, eles não torcem, eles têm o alento, não sei o que lá. Então isso é um exemplo muito básico, que talvez a maioria nem tenha entendido, mas é uma diferença de como falar. Por exemplo, na rede social do Grêmio, quando nós vamos falar de Free Fire, a gente convoca as pessoas para torcer, porque o público de Free Fire do Grêmio, embora ame o Grêmio, também ama o Free Fire. Então a gente tem que falar a linguagem do Free Fire com esse público, porque a gente está fazendo nada mais que uma gestão de comunidade, trazendo pessoas para aquele nicho e trazendo para quem quer conhecer também um pouco de localização, de como eu falo, como eu não falo. Eu vou rushar hoje. Todo mundo entende o que é que eu vou rushar hoje? Provavelmente não. Então isso também tem a didática que a rede social tem um papel importante. Por exemplo, quando a gente vai falar de EAFC, o antigo FIFA, a gente já está falando de futebol. A gente já está falando do principal produto da minha marca, que é o Grêmio, é o futebol. Então, como a gente já está falando de futebol, embora seja digital, na nossa rede social a gente usa o alentar. Hoje nosso atleta fulano de tal vai estar disputando a Libertadores para tal hora em tal canal, vem alentar conosco. Porque é a linguagem que a minha torcida está acostumada naquele produto. E o jogo, ele, por mais, e agora não quero ser polêmico, por mais que seja o nosso sonho, o sonho de muitos meninos, quando a gente está na frente de uma empresa, aquilo é o nosso trabalho.
O sonho ficou quando tu acordou, porque quando tu sentou na tua cadeira, quando tu botou a tua roupa para trabalhar, é profissionalismo, entrega, resultado, meta, comprometimento. Fora isso, nenhuma empresa vai para frente, embora seja o nosso sonho. E por ser o nosso sonho, talvez a gente corra riscos que não deveria se fosse em qualquer outro ramo. E aí entra uma coisa que a gente estava falando antes do nosso bate-papo começar, das coisas que acontecem na nossa indústria, e eu aposto que todos vocês devem ter um exemplo de alguma coisa que era para ser muito legal e acabou não sendo, de alguma empresa que tinha um potencial enorme e acabou não sendo, de pessoas que tinham super boas intenções e a experiência acabou não acontecendo, de um patrocinador que acreditou na empresa, na organização X e se decepcionou porque a entrega não foi que a organização prometeu. Enfim, isso está cheio. Está cheio. E o que eu quis dizer com definir as áreas de atuação? Isso, cara, é os caminhos que a organização vai tomar. Por exemplo, o Free Fire tem a cultura de comprar uma linha de roupa streetwear, uma linha de roupa style? Tem. Pô, se tu pesquisar aí, tem um monte de criadores de conteúdo com a sua própria marca e tal. O EAFC tem? Não tem. Então, já é uma fonte de negócio, área de atuação que tu não vai abordar naquele jogo. O CS2, onde é que está o grande foco? As pessoas compram roupas do CS2? Até compram, mas não é, não. Compram muito mais periférico. Pô, se tiver um mousepad ali com CSGO do Fallen, vende mais do que roupa. Enfim, é conhecer o que tu tá fazendo através daquele jogo. Tu estar no Fortnite, o que te proporciona? Tu estar no Free Fire, o que te proporciona? Tu tá no Dota 2, o que te proporciona? E ter esse planejamento muito bem detalhado, porque tudo é fonte de receita, fonte de despesa, mais menos equilíbrio é o que tu vai oferecer pro teu colaborador, pro teu atleta, e no fim é o carinho que vai ser entregue pro teu público. Porque eu não acredito que nada que não seja feito com carinho, com amor, dê o resultado que tu espera. Nada. Tu não educa um filho, tu não tem um casamento com teu namorado, com a tua esposa, baseado na falta de carinho, tu recebe carinho de volta, né? Eu, pelo menos, não conheço. Se tu educa um filho... Nossa, olha o exemplo M que eu ia dar, mas tu cria um cachorro na base da paulada, ele vai te devolver o quê? É isso. Ficou melhor, né? O cachorro. Enfim, é isso. Quando eu digo definir as áreas de atuação e os jogos que tu vai estar presente, porque isso vai definir toda a tua estratégia da empresa. Vai definir toda a estratégia de comunicação, blá, 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 blá. O próximo ponto que eu gostaria de falar é definir os negócios que estarão presentes no teu negócio. O que é isso? Cara, o teu negócio já está no tamanho de poder licenciar a tua marca? O teu negócio já está no ambiente de poder vender produtos? O teu negócio já te permite tu escalar ele? O teu negócio te permite tu dar aula? Te permite tu ter uma escolinha? Te permite a tu compartilhar conhecimento? Porque tudo isso também são fontes de receita. Exemplo, alguém aí tem um mousepad de uma marca? Por exemplo, eu tenho um mousepad da HyperX. HyperX é microfone, beleza. Tu não gostaria de ter um mousepad do Corinthians, que é o teu clube do coração? Tu não gostaria de ter um mousepad da Marvel? Um mousepad da... Enfim, nada mais é do que isso. Se tu tem uma org... A Loud, vamos citar a Loud. Um mousepad da Loud, tu não gostaria de ter, se tu curte a Loud, aquele colarzinho que eles têm lá, que é o triângulo lá, enfim. Tudo isso é fonte de receita e tu tem que estabelecer no teu negócio.
lá atrás, em tanto tempo eu quero criar uma identificação, tal, para poder vender isso, poder vender aquilo. Por que eu preciso de um atleta de renome mundial? Porque se tu desenvolver um curso para ele ensinar aquele conhecimento tão específico que ele tem, tu tem uma fonte de receita. Se tu tem uma parceria no CS2, agora tu tem grandes atletas de grande alcance nas redes sociais, tu consegue ter uma parceria, patrocinadores que vão te pagar mais. Por quê? Porque tuas entregas são maiores. Por que, por exemplo, o CS2, por que é permitido apostas e os maiores salários, aspas, estão no CS2? Porque hoje no Brasil quem mais paga em valor são casas de aposta. Entende? Então tudo isso tem que ser planilhado. Por exemplo, mais um exemplo, EAFC é um jogo de classificação livre. Ou seja, uma vez eu tive, acho que já passou quantos anos? Já passou, tinha 3 anos de confidencialidade, a gente já está no 5º, então não é problema. Eu tive uma proposta de uma marca de ketchup, queria botar a camiseta, na nossa camiseta, a marca deles. A gente submeteu isso para a EA, né, que é a dona do FIFA. Eles disseram, não, é proibido. Cara, ketchup? Como é um jogo de classificação livre, ketchup tem mais sódio do que o indicado para crianças abaixo de 6 anos, então é proibido. Até hoje eu choro aquele patrocínio não poder ter sido convertido. Uma vez a gente também teve a oferta da Brahma Duplo Malte. Porque assim, só para vocês entenderem o contexto, a SPQR, a nossa empresa, a gestora do Grêmio Esportes, ela tem um uniforme digital dentro do FIFA. Isso nos dá 96 milhões de downloads por ano. Então, para empresas que fazem branding, é espetacular, porque tu vai botar tua marca para 96 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, na época, a gente estava negociando com a Brahma Duplo Malte e submetemos para a EA, e obviamente foi negado porque cerveja, é álcool. E aí a gente falou, cara, mas bota aí a tua cerveja zero. Não, a gente não precisa de branding na zero, a gente quer no Duplo Malte. Perdemos o patrocínio. Entenderam qual é a importância de saber com o que tu tá mexendo? E esse é um ponto específico, né, Rodrigo? Perdoe interromper, mas é que, diferente de esportes tradicionais que não tem um dono, né? A gente tem ali um proprietário do jogo, né? Como se tivesse um dono da bola do futebol virtual. Exatamente. Né? Então é complicado, aí tem realmente essa circunstância, né? Os jogos de futebol têm esses patrocínios de marcas de cerveja, né? Mas os de futebol virtual não conseguem. Não pode. Então, basicamente, tu tem, por exemplo, eu vou entrar no Free Fire, eu vou botar patrocínio de bet, não pode, é proibido. É regra, tu tem que saber. Pode parecer, nossa, mas isso é muito. Não, isso é básico, gente. É por isso que eu falei lá no começo. Conhecimento e administração, porque é básico. Quando tu for começar, tu tem que saber onde tu quer chegar, em quanto tempo tu quer chegar e principalmente como, e se tu for um cara um pouquinho mais visionário, com quem tu quer chegar. Porque se tu pegar um exemplo, putz, cara, eu não posso dar exemplo porque dá processo, mas, por exemplo, se tu pegar um exemplo que não teve tanto sucesso, cara, o teu caminho é aquele. Agora tu vai pegar a Fúria. Nossa, cara, tudo que o Akari fez na Fúria eu vou fazer. Cara, tu vai chegar no máximo que onde ele chegou. Tu tem que dar a tua cara e a cara da tua comunidade pro teu projeto. Porque nenhum projeto é igual a outro, cara. Nenhuma pessoa é igual a outra. Então tu também tem que ter essa liberdade para poder ir onde tu quer. Ah, Rodrigo, achei que tu fosse me dar a fórmula mágica de como ter uma empresa de esportes. Cara, não existe. Não existe. Porque a gente está falando de esportes, o esportes é dinâmico. O que era verdade meia hora atrás, agora já mudou, porque a Fúria pode ter perdido, né, RMR. O Fallen, que era o maior de todos, pode não ser mais, o cara pode ter feito lá, sei lá quantas jogadas. É nesse sentido que eu tô falando. O Nobru, para mim o Nobru é um case de sucesso. Por quanto tempo ele foi o melhor jogador do mundo? Hoje ele ainda joga competindo?
O esportes é muito dinâmico, é muito rápido. É muito rápido. Então não existe fórmula do sucesso. Existem preceitos básicos que tu tem que seguir para não cometer os mesmos erros que outras pessoas já cometeram, inclusive eu. Enfim, fala, Bruno. Não, perdoa a interrupção, mas nesse ponto em específico eu gostaria de perguntar, né, diante desses critérios mencionados, se tem alguma referência nacional ou internacional de um time de esportes que vocês acompanham, né? Vários. Por exemplo, em competência, modelo de gestão, o Ajax da Holanda, quando se fala em esportes de futebol digital, o Ajax da Holanda é o maior exemplo de todos. Léguas de distância na frente do contrato, um pro player daquela região para levar engajamento. Eles têm um espaço dentro da Johan Cruyff Arena que eu conheci, que eles fazem trabalhos sociais e que eles fazem trabalho de inclusão com sócios em todos os jogos. Por exemplo, hoje joga Ajax e Groningen. É um jogo meio F, assim, sabe, chat? Um jogo meio que ninguém quer ver. Então eles levam os atletas, levam os streamers para o camarote, onde funciona toda a sede dos esportes para fazer ativação com as pessoal, com a cidade de Amsterdã que consome aquilo. Enche o estádio. E o que tu gera com isso? O setor, tu gera a sensação de pertencimento nas pessoas. Tu tá próximo daquilo, aquilo é acessível, aquilo não é utópico. Entendeu? Então, a realidade daquele menino que representa o clube da cidade, que é bem remunerado, que é famoso, que é reconhecido, não é tão utópica, não é tão distante, porque tu tem acesso àquilo. Tu vê o que aconteceu para aquilo se tornar realidade na vida daquele menino. Ou nem daquele tão menino, né? Enfim, então o Ajax, quando a gente fala em futebol virtual, para mim a Fúria é um grande case. Eu sou muito fã da Akari. Eu tinha muita resistência de colocar... Não me matem antes de eu terminar a frase. Não saiam do bate-papo. Eu tinha muita resistência em colocar meninos para jogar. Porque eu me preocupava que elas iam perder. Cara, elas vão perder, elas vão ficar chateadas, elas vão tomar hate. Tipo, como é que a gente vai motivar? E aí um dia eu tive a felicidade de trocar uma ideia com a Akari e ele falou, cara, mas é isso mesmo. Quando tu jogava bola na escola com os maiores, tu não perdia? Como é que as meninas vão estar no mesmo nível dos meninos se nem campeonato para elas jogar tem? É óbvio que elas vão perder. Elas não têm desenvolvimento, elas não têm suporte, elas não têm apoio, elas não têm patrocínio, elas não têm nada. Como é que tu vai botar elas para jogar de igual para igual e elas vão ganhar? É mágica? E aquilo, cara, me despertou assim, caramba, era tão simples, como é que eu nunca me dei conta? Tu entende? E a partir dali, cara, foi uma obsessão até eu ter a primeira menina jogando EA FIFA, né? EA FC na nossa organização. Porque tu tem que desenvolver. Se tu não desenvolver, cara, como é que faz? Não tem fórmula pronta. Cara, para te desenvolver, tu aprende perdendo. Tu vai te evoluindo na dificuldade. E aí, para mim, aquilo foi um grande divisor de águas. Quando a gente fala em criação de conteúdo, cara, eu acho que a Loud é um exemplo muito forte. E levando lá para fora, a Footwiz é uma equipe que tem uma criação de conteúdo, um site, campanhas de integração com a comunidade muito legal. Quando a gente fala de poder financeiro, para mim, a Focus Clan é uma grande equipe, um grande exemplo de administração, de trazer rentabilidade para os sócios da empresa e ao mesmo tempo não perder a essência do negócio. É um grande exemplo. A Fnatic por um tempo foi também, mas né, todo mundo mais ou menos já sabe. A Fnatic por um tempo também foi. E no Brasil, cara, eu prefiro não falar muito de Brasil, porque no Brasil é complicado. Às vezes tu elogia alguém
e a conversa chega lá de um outro jeito que, né, o elogio vira crítica. Pode falar, Felipe. Rodrigo, você citou ali no começo o Ajax, né? Você viu Sim. toda a estrutura, tava falando, né, referente a toda a estrutura, todo o trabalho de marketing, tudo que eles fazem, né? Você acredita que o Brasil tá há quanto tempo, vamos falar em anos, assim, tipo, distante disso, tá com o pé, 30. vai chegar até as empresas entenderem, aceitarem, vai ser difícil isso acontecer? 30 ou não? anos, cara. Uns 30 anos para o Brasil entender que aquela é a fórmula de levar... Cara, eu fui no Japão, fui em Singapura, e eles já têm escolas lá, cara, que é tudo gamificado, cara. É gamificado. Porque, por exemplo, na tua escola, quando tu ia pra escola, Felipe, se tu tirava nota baixa, o que acontecia? Então, bronca, cortava as coisas que eu gostava mais de fazer em casa, jogava videogame, jogar bola. Ainda vou te tirar o videogame, vou te tirar teu brinquedo, blá, 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 blá. Qual era a tua motivação? Cara, e se eu fizer contigo o processo ao contrário? Felipe, tu tirou 5. Tira 7, que na próxima prova tu tem uma questão a mais para não contar ponto. Não vai ser melhor? Com certeza. Felipe, se tu tirar 10, tu ganha 10% de presença. Não é melhor? Com certeza. Alguém aí achou a associação que eu tô fazendo? No meio disso, eu vi algo na Finlândia relativo a jovens utilizando inteligência artificial na alfabetização. Então, por exemplo, uma jovem estava lá redigindo um poema, depois, ao invés de banir, né, a inteligência artificial do colégio, pediu uma sugestão, né, em relativo àquele poema que ela tinha feito. Depois eles conversavam se teria sido melhor, pior, o que teria faltado. Então, a abordagem, né, Rodrigo, é o X da questão, a forma como a gente aborda que determina o resultado. A gente não pode negar que o mundo mudou. Com certeza. Tem alguém no chat que entende que o mundo... Eu tenho 45 anos. Que o mundo, em 1988, quando eu estava na 5ª série, é diferente do de hoje? Acho que ninguém, né, vai dizer aqui, eu imagino que não mudou. E hoje ele muda muito mais rápido que mudava na minha época. A minha filha tem 5 anos e ela é multitela desde que nasceu. Ela tá vendo televisão, ela tá vendo tablet, ela tá vendo celular o tempo inteiro. E para ela é normal, porque ela se acostumou com isso. Eu tô com 2 telas aqui, que às vezes eu fico tão o pessoal tá aqui, não tá aqui, entendeu? Porque é da minha geração. E se a gente não tiver pessoas na nossa organização com a cabeça, com a mentalidade proativas para entender e para estudar isso, ou só tem um lugar que tu vai ir, o fundo do poço. E no mundo dos esportes, uma das características dessa geração é o fatídico cancelamento, né? Com certeza. Porque hoje, praticamente, as pessoas decidem a vida para a direita e para a esquerda na tela do celular, né? Tudo é descartável, nada vale a pena insistir, nada vale a pena, aspas, trabalhar para evoluir. Tudo é muito rápido. Então, nos esportes, quando tu comete um erro, e eu não vou citar marca nenhuma, vou citar uma sim, porque eu não aguento. Por exemplo, tem um banco aí famoso que ele lançou o Consórcio Gamer. Aí, eu trabalhei 17 anos em banco, eu fui ler o que é o Consórcio Gamer. Basicamente, ele era a mesma coisa que um consórcio normal. No Brasil, ninguém tem a cultura do consórcio, é muito difícil. Só que ele era 20% mais caro, porque era gamer. E aí? De quem é a vantagem? De quem é a culpa? O marqueteiro lá queria... É que nem a comida gourmet, né? O arroz e feijão lá é R$15 no bandejão. Mas o arroz e feijão com o grão de arroz al dente já é 21. Se o feijão, então, for ao tempero porks, como é que é? O ribs, costela ribs, aí já é 50 conto o arroz e feijão, né?
Se for um chefe renomado, aumenta mais ainda. Então, muitas marcas e muita gente no Brasil fez muita coisa que não teve o resultado que esperava, e hoje nós estamos pagando esse preço por colocar pessoas que não entendiam do negócio. De deixar muito claro, e aí volta no tema que eu estava falando, e o tema que o Léo vai falar, já estou preparando vocês para o próximo assunto. A marca está interessada em branding? A marca está interessada em awareness? Ou ela está interessada em conversão, em métricas de resultado? Porque isso define tudo que tu vai fazer de campanha para eles. Ah, o meu público converte. Converte como, cara pálida? O que tu está fazendo para converter? Eu parei aqui com essa camiseta aqui, ó, linda por sinal, ó. Parei com ela aqui. Só porque eu estou usando, vocês vão comprar? Tu nem sabe o que tá vendo, eu não te informei, eu não te trouxe os dados, eu não te disse do que ela é feita, eu não te dei o chat, eu não te dei o link para te descobrir, entendeu? Então tudo isso tem que ser direcionado. E agora, cara, o sexto ponto e o mais importante de todos. E esse é complexo, mas muito simples. Tem ideia de qual é a questão mais importante de uma equipe de esportes, Felipe? Bom, eu vou ser sincero, não sei. Eu tenho inúmeras ideias aqui. O que pode ser mais importante? É uma apresentação, um posicionamento? Ninguém nunca acertou, cara. Ninguém nunca acertou essa pergunta. Eu não faço ideia. É muito básico. É muito, muito básico. Talvez por ser tão básico, as pessoas esqueçam dessa resposta. E antes de te dizer, eu vou te dar um exemplo. Um teste em Harvard é feito assim. Cara, como é que coloca um elefante dentro da geladeira? 10 minutos para responder a questão. Ninguém acerta. Larga o mesmo teste numa escolinha pré-escola, até 6 anos. 80% das crianças acertam. Porque o elefante não cabe na geladeira, cara. Não adianta tu triturar, tu calcular, tu colocar. Não cabe. É simples. Então, a sexta questão que eu quero trazer é gestão de comunidade. Gestão de pessoas. Sem pessoas, sem comunidade, não existe equipe de esportes. Por quê? Porque se eu não tiver uma gestão de comunidade que conversa com a Flávia, que conversa com o Pietro, que conversa com a Bruna, que conversa com o Gabriel, com o Bruno, com o Felipe, com o Leonardo, com o Gustavo, tu tá falando com a parede, cara. E quando tu tá falando com a parede, não tem curso que tu venda, não tem curso de streamer, não tem camiseta, não tem engajamento na rede social, não tem engajamento no teu Discord, tu não tem nada. Porque a coisa mais importante do mundo e dos negócios é o que todo mundo esquece: as pessoas. As pessoas. Se não tivessem pessoas aqui, seria um sucesso o evento do Bruno? E as conexões também, né? Porque só pessoas sem um propósito, elas também... Exatamente, exato. Mas aí é que entra a gestão da tua comunidade. Tipo, desculpa, que a Flávia tá bem no meio, que eu vou sair ela. Flávia, por que ela tá aqui? Isso é básico de a gente entender quando tá falando de uma gestão de comunidade de esportes. Por que uma pessoa tá no Discord do Grêmio? Por que uma pessoa segue o Grêmio? Por que se tu não souber isso, tu não vai ter... E já estou preparando o terreno pro Léo, tu não vai ter assertividade nas tuas ações e tudo vai ser um achismo. Entende? E eu vou dar um spoiler aqui, por exemplo, 9-1, acabou meu tempo. A gente vai lançar a camiseta do Grêmio no mundo dos esportes. Então tem toda uma estratégia que está sendo conversada para que a torcida escolha ela através das redes sociais. Nossa, que legal. Legal, cara, porque vai trazer engajamento, vai trazer o setor de pertencimento, a torcida vai se sentir importante porque é ela que vai escolher. Tudo isso é muito legal. É uma gestão de comunidade muito bem feita. Mas o que a turma lá das vendas quer saber? Quanto que vai converter, né? Qual é a forma mais efetiva de ter essa resposta? Pessoas. Larga pra torcida escolher, cara. A torcida escolhe. Quando a torcida escolheu, tu já larga a pré-venda. Porque enquanto as pessoas estão fabricando aquele produto que foi escolhido,
tu já vai ter a tua primeira tiragem em cima da tua pré-venda. Agora, com esse exemplo, com esse exemplo, eu quero concluir o quanto para tu ter uma boa equipe de esportes é a gestão da comunidade, a gestão de pessoas e saber o que essas pessoas esperam. Porque senão, cara, fica tudo muito, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e quando tu acha, tu não sabe nada, tu suspeita. E para tu parar de suspeitar, tu tem que esclarecer o teu objetivo e ter metas, tu tem que ter conhecimento e administração dos dados, porque dados e pessoas sem ferramentas é zero, definir as suas áreas de atuação, os jogos que tu traz presente, os negócios que tu vai abordar com aquelas pessoas, com aquele público, com aquele jogo, e-commerce e a gestão da comunidade. Com isso, cara, é o básico para te começar a fazer. E com isso aqui bem feito, tu não quebra. Com isso aqui, cara, pode ser dificuldade que for, mas tu vai ter onde te segurar. Seja num patrocinador, esse ano foi péssimo, não ganhamos nada, mas teu trabalho foi bem feito, teu patrocinador vai te apoiar. A tua comunidade vai dizer: Rodrigo, aquele jogador não tá dando, vamos mudar. Mas ela não vai dizer: não torço mais para ti, porque agora eu sou mais... eu ia fazer um trocadilho infame, deixa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Bruno, Rodrigo, antes de finalizar, temos a pergunta da Bianca. Eu vou soltar aqui, tá, Bruno? Para te finalizar. A Bianca, ela perguntou, no caso de um time de esportes interligado a um clube de futebol, tem diferença na questão de gestão de comunidade? Muitas. Porque no esporte, a gente tem certas diretrizes que a gente já conhece, né, Bianca? Que a gente já está meio acostumado. Mas quando a gente mistura um clube de futebol, a gente tem que unir as duas coisas. Por exemplo, eu sou gremista há muitos anos, né, desde que nasci, eu acho. Mas tem algumas palavras que eu só fui saber que eram, aspas, não recomendáveis, estando dentro do clube. Por exemplo, o que eu posso falar que eu não... Por exemplo, no Grêmio não se fala internet. É proibido falar internet. Tu tem que falar a tua conexão, né? Tipo, tu não pode falar, minha internet caiu, minha conexão aqui caiu, gente. Entendeu? Tipo, então... é diferente, ela é muito mais cuidadosa, ela é muito mais minuciosa, e ela tem um caminho pré-determinado. Tu não pode sair da linha editorial do clube. Então essas são as grandes diferenças. O teu horizonte, ele não é ilimitado como nos esportes. Ele tem um caminho a ser respeitado. É isso aí, Léo, obrigado. A gente não pode falar, a marca do Felipe é conhecida internacionalmente. Ela é conhecida globalmente, mundialmente. Nunca pode usar aquele prefixo. Por exemplo, essa vocês vão rir, vocês vão achar, vão dar risada. Qual é o período entre o primeiro tempo e o segundo tempo de uma partida de futebol? Como é que chama? Intervalo? É proibido falar. Não pode falar. No início, o pessoal chamava de Grêmio Valo. Recreio. Cara, é incrível. Extintor de incêndio na arena, ele é prateado, ele não é vermelho. Eu vi uma Coca-Cola, notícia... quando patrocinou o Grêmio, não era vermelho, era preto. Enfim. Eu vi eu gosto do mundo de futebol também, claro, né? A gente tá falando um pouco. Eu acompanhei uma notícia na época que quando tem o Grenal, no almoço não é servido tomate. O pessoal diz que teve época que não era servido tomate. Tem casos que é assim, cara. Tipo, cara, tem muita maluquice. No Rio Grande do Sul, cara, tem gente que fica sem se falar em semana de Grenal. Ao longo da palestra, eu pude perceber, assim, que apesar dos inúmeros desafios, assim, da gente estar num ramo, num cenário de inovação, né, e os esportes, como você disse, é muito dinâmico, a gente tem que estar realmente se atualizando muito rápido, os atletas têm uma rotatividade muito alta, e existe uma pressão enorme, né, em relação a resultados, e quando a gente fala de inovação, nem tudo é sucesso, né? Às vezes existe uma história de fracassos até chegar naquele sucesso. Então, eu fico muito contente mesmo de
de poder sentir, assim, que me identificar, né, de certa forma, um pouco também com a sua trajetória, um pouco do que foi dito aqui pelos colegas também. E, novamente, agradeço, fico à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, todo mundo, quando quiser trocar uma ideia, tipo, lá na planilha, lá tem meus contatos, cara, é um prazer, eu sou um apaixonado por esportes, obviamente, conforme a gente vai evoluindo, o tempo vai diminuindo, mas, cara, é sempre um prazer. E, Bruno, a tua pergunta no chat, eu preciso falar a palavra pro Léo, mas mágica não existe. Tipo, a minha organização, ela tá com 6 anos e até 2 anos atrás, ela não existiria se eu não continuasse investindo meu próprio capital nela. E ela só chegou no 6º ano porque eu me programei para isso. Então, mágica não existe. O que facilita o teu caminho é exatamente tu planejar onde tu quer chegar. E por isso que no começo, lá, eu fiz um trocadilho que eu não sei se todo mundo pegou, porque eu não sei se para nossa sorte ou para o nosso azar, em 2 meses a gente foi vice-campeão mundial. Porque por um lado é maravilhoso, o mundo inteiro ficou me conhecendo com 2 meses. Para outro foi péssimo, porque várias escadas que eu tinha que subir, eu não passei por ela, eu fui direto lá para cima. Então a gente queimou muitas etapas, nos trouxe muitos desafios, que quando a gente estava no meio do oceano, eu tinha que tapar no casco lá, porque não deu tempo de fazer, entendeu? Então, é planejamento. Obrigado, Vitor. É planejamento, cara. Tu te estruturar. Se tu não tem onde tirar esse capital, faz um estágio numa org, te oferece, conversa, para ir montando isso, que com esse pilar não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Tá bom? É isso aí. Obrigado, gente. Vou agradecer agora. O Bruno vai fazer a introdução pro Leonardo. Gratidão mesmo, Rodrigo, e é isso. Leonardo, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Leonardo. Seja muito bem-vindo. Estamos dando continuidade aqui às apresentações do dia, né? Esse dia 1 do workshop. Nós tivemos aqui um nome de peso aqui no começo, que contou uma linda história, trajetória, né? Não só nos esportes, mas também os inúmeros desafios de estar realizando inovação na parte de gestão corporativa de times. E nós agora temos a honra e o privilégio de estar recebendo a pessoa responsável pelo marketing e vendas do Grêmio Esportes. É um nome de peso, não apenas no cenário dos esportes, mas no cenário de marketing como um todo, e hoje nós vamos ter essa oportunidade de estar bebendo um pouco dessa fonte, estar absorvendo conhecimentos muito úteis e com certeza vai ser uma honra aqui poder estar ouvindo. Leonardo, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Obrigado, Bruno, pelo convite. Pô, me colocou numa saia justa aqui, porque me colocou para falar depois do Fiora. Não tem nem como chegar perto, né? Eu vou tentar, mas não tem muito como dividir tanto conhecimento como esse cara tem aí. Em primeiro lugar, eu tinha preparado uma apresentação para mostrar para vocês. E aí eu vim agora na estrada, eu cheguei na praia agora, eu vim na estrada e vim aqui pensando. Em todos os lugares que eu vou para conversar, há pouco tempo eu converso sobre esportes, né? Eu converso muito sobre outras coisas. Sempre apresentação, as pessoas ouvindo, e tu ali entregando o que tu pensa, o que tu acha que faz e que não faz. Então eu queria fazer com vocês, assim como o Rodrigo falou, um bate-papo. Eu gostaria que todos ficassem bem à vontade para fazer qualquer pergunta, para participar, para tirar alguma dúvida, porque eu acho que é trocando, né? Acho que a troca é o maior ganho aqui desse momento. Então, estou super disposto a fazer um hot seat aí com vocês. Podem me bombardear de pergunta que está bem tranquilo. Acho que antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o meu desafio com o Grêmio, eu devo me apresentar, né? Então, meu nome é Leonardo D'Agostino, tenho 45 anos, divido a vida em 4 etapas. Eu fui atleta, joguei futsal, joguei futsal dos 9 até os 30 anos. Joguei no Brasil, joguei na Argentina, joguei na Itália, joguei muitos anos na Itália.
Com 30 anos, perdi meu pai e acabei voltando para o Brasil. Entrei na vida corporativa, trabalhei na Dell, na Vivo, na Claro, sempre com gestão de pessoas, gestão de negócios e vendas. Até 2017. 2017 eu tive burnout, só que em 2017 não existia burnout, né? 2017 o meu diagnóstico era ataque de pânico. Por quê? Porque eu trabalhava 18 horas por dia, sabe? Era workaholic mesmo, assim. E até um dia que o corpo pediu água, como diz aqui no Sul, né? Se entregou, né? E aí ali eu resolvi mudar de vida. Foi onde comecei a me desenvolver, foi onde comecei a desenvolver a minha metodologia de trabalho totalmente focada em vendas e marketing. E em outubro do ano passado, talvez eu seja o mais jovem de vocês aqui nos esportes. Em outubro do ano passado, eu fui procurado pelo Fioravante, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Eu e o Fioravante, a gente teve uma época da vida aí que a gente dividia a Coca-Cola 2 litros, que a gente não tinha dinheiro para comprar duas, era uma só e a gente dividia na amizade. Um momento um tinha o carro, outro tinha o dinheiro para gasolina. Então, foi um relacionamento de amizade desde sempre. Para quem não sabe, viu, pessoal, o Rodrigo foi goleiro da base do Grêmio, jogava muito, mas teve muitos problemas de joelho e aí acabou desistindo. Então, por que eu estou fazendo esse link? Porque nós somos gremistas fanáticos, né? Eu sou muito gremista, sou sócio do Grêmio. Frequentei e frequento muito o estádio, sou torcedor de estádio. E aí, em outubro do ano passado, fui procurado pelo Fioravante para entrar nessa loucura aí que vocês gostam. Agora eu também tô muito imerso, né, nos esportes. E o desafio não era pouca coisa. Era para a gente fazer com que esse sonho dele, que agora a gente brinca que é nosso sonho, né? Porque eu tô tão imerso quanto ele no Grêmio Esportes, fazer com que isso se tornasse real, que fosse possível a gente colocar aquele lindo projeto que ele me apresentou. Então, estamos aí desde outubro, muito trabalho, e um trabalho que para mim é praticamente do zero, porque eu entendo muito de marketing de vendas e entendo muito pouco de esportes, mas eu entendo de pessoas, que é como o Rodrigo finalizou e é por onde eu vou começar. Porque no final do dia, pessoal, tudo é sobre gente. Como que as pessoas se sentem, como que você fez com que elas se sentissem, qual foi o tipo de impacto que aquela ação causou, aquele vídeo chegou como. Então, o nosso trabalho no Grêmio, ele é um trabalho de muita responsabilidade, porque assim como o Rodrigo finalizou ali falando em relação a ter uma camisa, e alguém perguntou, né, em relação a ter uma camisa, ter uma camisa junto, como a camisa do Grêmio, ela vem com muita responsabilidade e com muito alinhamento. Então, talvez todos estejam aí querendo saber, mas o que esses caras estão fazendo para vender patrocínio, para conquistar cliente? Eu vou chegar lá, mas eu quero dizer para vocês que a base de tudo são as pessoas. O alinhamento entre as pessoas da empresa, para que todos entendam quais são as diretrizes. Porque o que acontece? Quando tu está dentro de um time de esportes, todos querem que funcione, todos querem que dê certo, todos querem que aquele patrocinador que o comercial está negociando, que feche. Porque se fecha é bom para todo mundo, a empresa cresce, podemos trazer novas situações, trazer tudo aquilo que se deseja. Só que muitas vezes no meio do processo, as pessoas bem intencionadas, querendo ajudar, elas acabam passando por cima de processo. Então a gente tem um cuidado, e é isso que eu quero trazer para vocês, muito grande, estejam alinhados, façam reuniões, se comportem como empresas de fato, com escopo de trabalho, com reuniões de negócio, com momentos onde as pessoas fazem trocas, faz lá um brainstorm para trazer ideias à mesa, porque é isso que faz qualquer tipo de corporação seja forte. Que as pessoas estejam alinhadas, que o propósito esteja claro e que todos entendam para onde de fato a gente deseja ir. Então, eu e o Rodrigo, a gente, com todas as pessoas que entram na nossa empresa, a gente mostra o projeto,
mostra as diretrizes, mostra o que a gente acredita, o que a gente não acredita, qual é o tipo de comportamento que a gente deseja ter e o que a gente espera das pessoas. Por quê? Porque quando o Léo, o Gustavo, o Rodrigo, o Rafael, quando eles vão à frente de uma empresa para sentar, para negociar, para conversar, tu tem a tranquilidade de improvisar numa negociação e trazer uma entrega que ela não estava prevista, que você sabe que lá do outro lado, o teu gerente de patrocínios, o teu time de social media, o pessoal de conteúdo, eles vão abraçar a tua ideia e vão entender que se houve um improviso, é porque aquilo foi um diferencial que o time comercial encontrou no meio do caminho para conseguir trazer essa empresa para dentro. Porque o que acontece? Eu não conheço os esportes em São Paulo, no Rio. Eu sei pelo que eu leio, pelo que eu vejo, eu nunca vivenciei. Eu não sei como é essa realidade. Mas o que as pessoas trazem para nós, o que o Rodrigo traz para nós, é que nós, no Rio Grande do Sul, nós estamos... no Sul, né, em geral, nós estamos aí, sei lá, não sei nem quantos anos ele falou antes, eu vou dizer que uns 10 anos atrás, ou mais até. Ele acabou dizendo 30 anos. Então, 30, melhor ainda, 30 anos. Por quê? Porque o nosso desafio não é só entender qual é a diretriz da empresa e o que ela espera, não é só posicionar o que a gente tem capacidade de entregar. A gente precisa fazer uma coisa que a gente chama aqui de evangelização. Primeiro, para algumas empresas, principalmente as regionais, nós apresentamos os esportes. A primeira lâmina da nossa apresentação são dados que qualquer pessoa na casa de vocês aí sabe, que os esportes têm 3,2 bilhões de gamers no mundo, que tem 159 milhões de gamers no Brasil, o público masculino, o público feminino, classe A, B, aquilo que a gente vê lá nos dados da PGB, isso a gente precisa trazer para todas as reuniões, porque as pessoas não têm o conhecimento de esportes como talvez elas tenham no Rio de Janeiro e em São Paulo. Claro que quando a gente fala de empresas que têm uma gestão nacional, fica tudo mais fácil. Você vai conversar com a Red Bull aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal da Red Bull sabe mais do que todos nós juntos dos esportes. Então, é diferente. Mas o que acontece? Quando você entra para um clube como o Grêmio, o que você faz quando você entra? Cara, você respeita a camisa. Com quem eu vou conversar primeiro? Né? Para depois eu começar a prospectar. Então, a nossa estratégia de trabalho, ela foi baseada em conversar com aquelas empresas que já estavam com o Grêmio, entender quais são as diretrizes dentro do negócio, o que faz sentido para a gente, quem a gente gostaria de ter. E aí, em cima disso, uma listagem de prospecção fria, pessoal. Lead frio. Aquela prospecção que às vezes você vai lá no LinkedIn para descobrir quem é o responsável pelo marketing ou por inovação ou por uma gestão de games dentro da empresa, para abordar essa pessoa, para conseguir trazer para uma reunião, porque esse trabalho é um trabalho de formiguinha. Esse é um trabalho árduo. Nós contabilizamos em torno de 160 calls de outubro até então, de pessoas que nos procuram, muita gente nos procura por nós sermos Grêmio, por empresas que a gente conversa, porque eu não sei se tem mais pessoas aqui que trabalham no comercial dos esportes, mas ainda, tomara que aconteça, mas ainda não aconteceu de eu entrar numa reunião e apertar a mão e sair com um contrato fechado. Ainda não aconteceu. Alguns alinhamentos, entendimento de direcionamento, entendimento de estratégia da empresa, porque o que acontece? Uma coisa que eu vejo que não funciona, e de novo, tá aberto aqui pra gente conversar, tá? Mas uma coisa que eu vejo, e a opinião minha que não funciona, é nós chegarmos numa empresa com a proposta pronta. A proposta pronta, ela só vai fazer com que a gente queime etapas. A etapa da abordagem. A etapa da abordagem é uma etapa onde tu vai entender de fato qual é a estratégia de venda da empresa para esse ano. E daqui a pouco, aquilo que você está vendo na mídia social, que você está vendo no LinkedIn, aquilo que você vê na propaganda da TV, já faz parte do ano fiscal passado. E aí você vai chegar na empresa achando que tá por dentro do que está acontecendo, e aí você é surpreendido pelo que você está fazendo. Não, isso aí já foi. A partir de agora a gente vai daqui, ó. Então, nós temos procurado conversar bastante, não ter a pressa de tentar fechar patrocínio em uma reunião já na primeira, para a gente entender de fato como que a gente pode ajudar essa empresa,
para entender se essa empresa tem os valores os mesmos que nós, porque, pessoal, vendas, no caso de esportes, é venda de relacionamento. Não é aquela venda que você tira um pedido e nunca mais vai ver o cara na tua vida. Não. Você vai fechar aquele negócio, vai entregar reportes mensais para essa empresa, vai ter um canal de contato entre os marketings, com o gestor de patrocínio. A gente vai estar pesquisando o tempo inteiro para entender o quanto eles estão satisfeitos com o que a gente está fazendo. Então, o nosso trabalho é um trabalho de muita seriedade. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu tenho pouca experiência nos esportes, mas eu tenho muitas informações que nós recebemos das próprias empresas que nós entramos para negociar, principalmente empresas que já estão nos esportes, e na maioria das reuniões o que eu escuto mas o pessoal vem aqui, promete, bota no contrato, mas não entrega. Então, a maior preocupação que nós temos é respeitar a camiseta. Então, nós do Grêmio Esportes, nenhuma pessoa da nossa empresa, ela tem a liberdade de chegar à frente de algum parceiro, de algum fornecedor, de algum possível cliente, de algum possível patrocinador e prometer uma caneta se ela não estiver dentro do escopo dele ou se ele não tem certeza que ele vai ter possibilidade de colocar essa caneta na mão daquela outra pessoa. Então, eu acho que esse é o ponto de partida para ter sucesso nas negociações. Ter uma boa abordagem, eu já te abro aí, tá, Bruno? Ter uma boa abordagem, uma abordagem que ela esteja de fato interessada em resolver o problema da empresa, porque ela vai te dizer quais são as dores que ela tem, né? E o segundo ponto é ter uma clareza e um alinhamento interno, com o cliente interno, que eu digo, né, que são os parceiros dentro do Grêmio Esportes, e com o cliente externo, porque daí vem o ditado, aquele bem velhinho, que diz que tudo aquilo que é acordado não fica caro para ninguém, tá bem? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu tô vendo aqui um comentário, Brasil Oficial Time. Eu fechei um patrocínio recentemente com uma empresa de suporte para volantes, onde uma das tratativas é ter a marca nos carros. Olha que legal. Então, eu acho que isso é muito legal, que, por exemplo, hoje eu conversei com uma empresa a nível nacional de pet shop. Por quê? Né? Olha os dados da PPL. Então, assim, a gente precisa entender também o momento da empresa, sabe? Porque a empresa ela precisa também entender que há uma maturação do público com aquilo que nós vamos começar a informar. Porque a gente já tem esse onboarding da própria torcida do Grêmio, né? Acho que o Rodrigo deve ter comentado, eu não peguei o início, mas a gente começou pelo EAFC por quê? Porque era a transição mais natural para um torcedor de futebol ter um time de FIFA, né? De EAFC representando o clube, porque é uma coisa que, é claro para todo mundo o que é, para depois a gente começar a trazer outras coisas, nossos influenciadores, a começar a falar de outras modalidades de esportes. Então, é importante que toda essa engrenagem ela esteja de acordo. Como que você vai se apresentar lá numa empresa, qual é a promessa que você faz, qual é o tipo de entrega da comunicação, como que vai funcionar ali para o roadmap de ações de marketing para que tudo ande direitinho, nada fique para trás. Então, eu estou reforçando muito em cima disso, que eu quero que vocês levem daqui, que aquilo que vocês prometem lá na frente do parceiro, aquilo ali tem que ser como se estivesse escrito na pedra. Por quê? Porque a nossa premissa como Grêmio é vender para cada parceiro uma vez só. Eu quero vender uma vez para cada um dos meus parceiros. Porque depois, com a minha entrega, não vão ser geradas objeções para que ele não continue conosco. Só se realmente ele não tiver budget lá para investir por um problema da empresa, mas nunca, é uma palavra forte, mas nós vamos sempre trabalhar para que a oportunidade nunca esteja do lado de cá do balcão. Por quê? Porque na minha vida pessoal ou na minha vida profissional, eu trabalho com over-delivery. E o Grêmio Esportes também trabalha com over-delivery. Porque tudo aquilo que está acordado no contrato é o que está acordado e o que as pessoas esperam de vocês como entrega. Mas tudo aquilo que você entregar a mais vai servir como posicionamento, subsídio para essa empresa lá no final do ano, quando for fazer as contas e olhar os números. Não, mas peraí,
Os caras entregaram isso aqui, foi muito legal, mas olha só, eles entregaram isso aqui também e não estava acordado. Então, é importante que a promessa seja de acordo com a entrega. Muitas vezes é melhor você dizer, olha só, não tenho estrutura para entregar isso aqui que você está me pedindo, eu posso te entregar isso, mas esse aqui eu não vou conseguir. E talvez isso, mas eu vou perder esse patrocínio. Cara, você pode perder esse patrocínio, mas você vai ganhar quantos? Porque a pior coisa que tem é um cliente sendo um promotor negativo da sua marca. E, de novo, no meu caso, eu visto uma marca que ela é muito importante. Eu preciso ter muito cuidado em como eu me posiciono. Por exemplo, uma das coisas que acontece, isso é uma coisa aqui do Sul, eu não sei se no restante do Brasil mas você vai fechar com uma empresa, ela pergunta, tá, mas quais são as empresas que já assinaram contigo? Quem é que está contigo? Quais são as marcas que a gente vai se associar? E aí, o código de ética, você não pode falar com quem você está negociando, né? Aí eu digo, olha, nós já anunciamos a empresa XY. Não, mas a gente sabe que tem mais. Pois é, mas assim como o público em geral, vocês vão saber no momento certo, porque é antiético eu lhe posicionar antes. Porque nós só falamos aqui com os parceiros, eles já são nossos, depois que eles assinaram o contrato. Então, nós trabalhamos com uma coisa que não existe mais no mundo dos negócios, que é o fio do bigode, que é ter a clareza daquilo que a gente tem a capacidade de prometer e entregar. Antes de eu ir adiante, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa, Bruno? Não, com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui que eu estava segurando, era relativa a marcas endêmicas e não endêmicas no cenário dos esportes. É evidente que existe, às vezes, um fascínio por marcas que não estão no cenário dos esportes, que são essas não endêmicas, né? Pelos dados dos esportes, né? E a gente tem essa questão de responsabilidade, né? Com o cenário. A minha dúvida seria se o Grêmio Esportes tem uma abordagem distinta em relação à marca da Boticário ou a marca da Razor, por exemplo, né? Que são marcas endêmicas e não endêmicas, assim. Sem dúvida. Sem dúvida, porque eu vou te dar um exemplo assim muito, muito claro do nosso dia a dia. Com o Boticário, o Léo pode fazer essa reunião sozinho. Com a Razer, eu preciso do meu gestor de patrocínios, eu preciso do meu assistente, porque eles têm muito mais conhecimento do que eu nos esportes. Porque aquelas empresas que querem estar nos esportes, mas não têm conhecimento, aí eu tô tranquilo para conversar com elas, porque eu vou falar sobre negócio. Só sobre negócio. Sobre entrega, promessa de entrega e contrato. Agora, as empresas que têm conhecimento de esportes, elas exigem que a gente também consiga se aprofundar mais e também vai sobre a experiência de vivenciar eventos, a experiência de ter estado em outras equipes de esportes, de ser um influenciador, de ser um heavy user, enfim. São coisas que eu vou adquirir com o tempo, né? Então, a gente sim não trata todos os clientes iguais, até porque esse é um erro grotesco de quem está prospectando. Uma coisa que a gente se preocupa muito, Bruno, é com rapport. O que é o rapport? Vou dar um exemplo para vocês de rapport pelo WhatsApp. Se você vai abordar alguém pelo WhatsApp, você sempre vai escrever. Você nunca vai mandar um áudio primeiro, se você é o interessado em fazer um negócio. Você escreve. Se a pessoa responder com áudio, aí você manda um áudio, ela abriu o canal. Se essa pessoa escreve abreviado, você vai escrever abreviado. Se a pessoa bota emoji, você pode botar emoji na conversa, que você está conversando de igual para igual com essa pessoa. Vai facilitar com que ela se sinta confortável com você. E como eu falei antes, que negócio é sobre gente, quando a pessoa está confortável com você, você pode abordar de uma forma mais assertiva. Então isso a gente traz muito para o nosso procedimento de prospecção. Nos comportamos, é uma técnica de espelhamento, rapport, é isso aí, perfeito. Por que isso? Porque, como eu disse, e se vocês forem lá no meu Instagram, onde eu falo de outras coisas além de esportes, eu vou falar muito que é tudo sobre gente, tudo sobre pessoas. Eu preciso ter um entendimento numa reunião se eu estou caminhando de acordo com aquela expectativa da pessoa. Porque se eu não tiver essa atenção, se eu for com o meu script pronto, é isso que eu pensei para ti, isso. Cara, a chance de isso dar errado é muito grande. Eu preciso entender o posicionamento da pessoa, e é por isso que tem uma palavra que foi eu que inventei, inclusive estou registrando ela, que se chama ouvirtude, que é a virtude de ouvir. Se vocês pararem para prestar atenção, como que a gente conversa em casa?
Oi, e aí? Como é que foi teu dia? Foi bom? Pô, legal. Tá boa a janta, né? Não é assim em casa? As pessoas com o celular na mão, Difícil conversando, fazer elas não uma estão coisa ao ali. mesmo tempo. Elas não estão ali. E muitas vezes, numa reunião de negócios, principalmente por call, a pessoa está na reunião, mas está com uma outra tela. Tá respondendo ou olhando um WhatsApp que fez uma pergunta para alguém. Cara, aí tu perdeu a negociação. Então, o nosso trabalho é um trabalho de prospecção contínua, porque eu preciso ter opções e não escassez. Eu preciso ter opções, porque eu tendo opções eu crio produtos. Eu comecei lá, a nossa apresentação, a gente tinha, se eu não me engano, não sei se o Rodrigo está indo aí, o Gustavo, mas se eu não me engano, nós tínhamos 5 produtos lá, Cota Júnior e tal, 5, se eu não me engano. Cara, hoje a gente tem aquilo que o cliente precisa. Então é por isso que a nossa abordagem é uma abordagem que a gente está sempre tentando melhorar, mas buscando a que seja mais assertiva. Porque o que é assertivo é o que resolve o problema do teu cliente. Então, por exemplo, eu estou conversando com uma marca de refrigerante, e essa marca de refrigerante, eu trouxe uma marca de pizza, e eu estou trazendo uma marca de ketchup, para que juntos a gente crie uma maneira de comunicação que se complete. Por quê? Porque na prática de vendas, esse é o cross-sell, né? Só que eu posso fazer cross-sell com os meus clientes. E para pensar o quanto que eu entrego de valor para o cliente quando eu entrego a solução dele de uma forma completa, com refrigerante, com a maionese, com ketchup, usando como exemplo coisas que acompanham uma pizza. E aqui a gente tem um post com 4 perfis em collab no Instagram, por exemplo. Olha o tamanho do alcance disso. Então, são coisas que eu estou falando aqui que parecem óbvias, mas na correria do dia a dia, na busca incessante por recursos para os nossos negócios, essas coisas se perdem. E 8 cotas, obrigado, Gustavo. Hoje a gente tem cota até para aniversário, mas enfim. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque nós buscamos um comportamento, uma postura muito corporativa e profissional no Grêmio Esportes, porque é o que acreditamos que vai fazer com que a gente tenha o sucesso que a gente deseja. Leonardo, tenho uma pergunta aqui que me veio à cabeça, relativo a essa questão de marketing, né, do Grêmio Esportes, mas voltada a campeonatos, né? A gente sabe que a torcida, por mais que não seja o foco da corporação do time e os títulos, a torcida gosta, né, desse engajamento com campeonatos e tudo mais. Eu gostaria de saber um pouco como que é a estratégia, ou como vem sendo desenhada essa estratégia, no que você puder contar também, né, na medida do possível, a parte assim de divulgação, né, dessa aproximação, né, da torcida com o clube, dessa, né, difusão do contato da torcida, não só no momento do jogo, né, mas nos diversos momentos ali do dia a dia. Cara, assim, sinceramente eu não posso falar, mas o que eu posso falar eu vou te dizer, que é o seguinte, o Grêmio hoje, ele tem 118 mil sócios ativos, tá? Graças a Luiz Soares. Então, para pensar comigo, se eu criar algum tipo de forma para essas pessoas estarem conosco de uma maneira recorrente, se 5% dos torcedores comprarem a nossa ideia, eu tenho uma receita fixa de 9 mil pessoas. Então, a gente pretende fazer um trabalho que ele incorpore o público sócio e o público não sócio, até porque a gente sempre vai fazer os nossos eventos, sempre é uma palavra forte também, mas em linhas gerais, aberto a todos. Mas as pessoas que já colaboram com o clube e que evidentemente estarão colaborando conosco, elas vão ter alguns diferenciais, porque essa é a forma que a gente tem de se aproximar do público do futebol. E é óbvio, né? E aí a gente não precisa nem inventar a roda aqui, porque é óbvio que a gente vai ter um campeonato de EFC que tenha algum link com o Grêmio, né? A gente imagina aí um campeonato, um torneio,
onde a gente faça uma semifinal e uma final com uma transmissão e com num local interessante, com influenciadores de Grêmio, com influenciadores gamers, com ativações dos nossos parceiros, para que a gente traga um evento de fato. Mas isso é só a ponta do iceberg, né? Tem muitas outras coisas que a gente, ao longo do tempo, vai comunicando. Show. Leonardo, eu sei que o marketing tem, e os esportes também, né, tem um cunho eminentemente comercial, mas não somente, né, em se tratando de esportes em geral, a gente sabe que tem um aspecto de formação educativa, né, bem importante também. Eu gostaria de saber se nesse sentido já existe algum caminho traçado ou caminhos do Grêmio Esportes em relação à formação educativa de atletas, se isso envolve órgãos públicos ou municípios, né? Minha dúvida. Legal. Cara, sim. Para quem não conhece a Arena do Grêmio, ela tá o entorno da Arena do Grêmio é bem carente. É um entorno bem carente, bem simples. Então, pensando nisso, nós temos um projeto social, onde a gente vai trazer aí... tem algumas coisas que eu não posso dividir, tá? Mas a gente vai trazer crianças para dentro da nossa empresa para ensinar a criar jogo em 2D, jogo em 3D, criar conteúdo. Daqui a pouco tem algum menino ou uma menina que tenha capacidade de ser pro player. Então a gente tem duas frentes aqui. A gente tem uma frente que a gente vai entregar para aquela parte ali de Porto Alegre que está bastante debilitada, como se a gente estivesse buscando como devolver assim um pouco para a sociedade, sabe? E por outro lado, a gente está se aliando a uma universidade, aonde nessa universidade nós vamos ter cursos EAD, cursos presenciais de desenvolvimento nos games. Então, a gente tem essas duas frentes aí, uma frente totalmente dedicada para um trabalho para a população e uma outra frente para quem for entusiasta, para quem quiser estudar e se desenvolver dentro dos esportes. Sim, a resposta é sim, para os dois. Uau, isso é ótimo, né? Tanto a quem está usufruindo, quanto ao clube, né? Acho que é lindo de se ver quando se tem um time de esportes que tem essa estrutura de possibilitar, né, essa formação que deveria ser algo mais corriqueiro de se ver, né? Essa formação educativa. Eu fico muito... E uma coisa que é legal também de trazer, Bruno, é que assim, embora nós tenhamos toda essa diretriz de uma empresa de fato, né, todo um comportamento e uma cobrança, entre aspas, principalmente entre eu e o Rodrigo, de a gente ser o mais profissional possível e tratar as pessoas de uma forma mais humana possível, né, na nossa corporação, as pessoas elas vão ser felizes. A nossa maior preocupação é que as pessoas estejam fazendo aquilo que elas gostam, que elas estejam felizes nas suas posições, para que dessa forma a gente consiga crescer da maneira como a gente está planejando. Porque daí eu vou voltar ao que eu já disse aqui mais de uma vez e vou me tornar repetitivo, mas é tudo sobre gente. Se você parar para pensar, o projeto ele é um projeto do Rodrigo, que é o sonho da vida dele, que está se tornando o sonho da minha vida, o sonho do Gustavo, o sonho de tantas outras pessoas, mas o sonho ele tem que ser sonho, ele tem que ser bom. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai passar perrengue, que não vai dar ruim, óbvio que sim. Mas se a gente tiver uma gestão que ela esteja focada nas pessoas, a gente vai conseguir passar até mesmo pelos momentos difíceis e ruins, sem perder o respeito, sem perder o profissionalismo e sem perder a essência do negócio, né? Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é a que a gente procura levar lá na ponta para fazer o encantamento do prospecto. Porque a gente precisa mostrar para a empresa que, cara, nós estamos preparados, nós temos conhecimento, nós somos profissionais e nós vamos entregar aquilo que nós estamos prometendo. Acho que essas são as premissas mais importantes, assim, para você conseguir captar patrocínios.
Olha, Leonardo, quanto essa última parte, assim, é realmente algo que o Rodrigo Fioravante comentou, né? Até essa questão de uma preocupação da gente não passar uma imagem ruim, né? De fechar uma porta não só daquele time, mas do mercado todo, né, daquele patrocinador em relação a diversas possibilidades. Então, realmente muito bom ver que tem essa preocupação, né? Esse posicionamento de realmente passar uma imagem boa, de entregar um resultado de excelência, de atingir os objetivos e às vezes diminuir um pouco aquela expectativa de alta entrega e gerar um momento uau onde o cliente vai falar, olha, ele disse que ia entregar isso, e foi isso, mais isso, mais isso, mais isso, né? Então... porque isso faz com que aquilo que eu comentei, para esse parceiro, e aí isso também é uma coisa que a gente fala, não sei se o Rodrigo falou, mas nós no Grêmio, nós não prospectamos patrocinadores. Eu não quero patrocinador, eu quero parceiro. Eu quero parceiro, por quê? Porque hoje, vou fazer um exemplo. A gente fecha, a Heinz nem faz investimento nisso, mas vamos lá, fechamos com a Heinz. A Heinz hoje ela tem a maionese, o ketchup e a mostarda, e o molho barbecue e não sei o quê. Eles inventam lá em junho um molho de amora. Cara, não tá no contrato que eu tenho que falar do molho de amora. Mas tu acha que a gente não vai falar do molho de amora? Porque parceria é isso. Sabe, não, agora eu tenho um produto. Quando a gente conversou, não tinha esse produto. Cara, vamos lá. Vamos se ajudar, vamos fazer acontecer. Depois, lá, quando a gente for chegar no final do ano, que foi o que eu falei que tu repetisse, esse é mais um motivo para eles continuarem conosco. E aí eu também consigo me posicionar, bom, agora daqui para frente, como tem mais um produto, agora é assim. Porque a gente tem como cultura do brasileiro de querer quase sempre levar vantagem. Só que a nossa premissa como Grêmio é, primeiro a gente entrega. A gente combinou, a gente vai entregar. Entrega mais, todo mundo satisfeito, e aí a gente pede mais. Porque o relacionamento com o patrocínio, né, com o parceiro, se você cumprir com tudo, não existe um motivo para que ele acabe. Porque o que faz com que a parceria acabe é quando um lado não entrega, não é verdade? Então, eu, do lado do Grêmio, o que eu tenho que fazer? A gente tem que garantir a nossa execução. A única coisa que depende da gente, Grêmio e Esportes, é garantir a nossa execução. E para garantir a nossa execução, nós somos focados, nós somos profissionais e nós pensamos no Grêmio primeiro. Depois vem o eu. Gente, façam perguntas, vamos lá. Fiquem à vontade aí. Pode perguntar qualquer coisa. Estou monopolizando aqui a atenção enquanto isso. Só não me perguntem sobre com quem está negociando, com quem, eu não posso falar, mas perguntem o que vocês quiserem. Uma ferramenta que eu uso bastante para prospecção é o LinkedIn, tá, gente? Claro que ao longo da minha carreira, como eu trabalhei bastante no mundo corporativo, eu tenho bastante conexões. E às vezes a tua conexão com quem tu quer falar, ela não é a direta, mas se tu souber usar bem o LinkedIn, ele tu consegue chegar em quem tu deseja por intermédio das conexões. Então, é bem aquele trabalho assim, bem embrionário, né? Vai lá, faz o contato com a pessoa, explica quem você é, o que você quer fazer, né? Pede para fazer uma call. É bem isso, vai lá na call, faz aquele encantamento, se prepara para a call, estuda, né? Vê o que a empresa está fazendo, qual é o posicionamento que ela está tendo nas mídias sociais, qual é a campanha que está rodando, até para você ter algum subsídio de comentário. Pô, que legal aquela campanha que vocês estão fazendo, né? Tô acompanhando e tal. Isso mostra para a empresa que você está interessado de fato. Isso aí é que nem o cara vai fazer entrevista de emprego na empresa e o recrutador pergunta, pô, o que tu tá achando da campanha que a gente tá fazendo e tal? E a pessoa não olhou. Quando tu não olha, tu não te prepara para uma entrevista, é porque só tá interessado no salário. E tem uma questão nisso. E aí emprego, né? Não é trabalho. E tem uma questão, acho que é até a quantidade de digamos, entrevistas, né? Às vezes a pessoa faz 60, quando às vezes focasse em uma de cada vez, né? Estudar certinho, às vezes flui melhor.
É que, na verdade, as pessoas se balizam para buscar trabalho pelo tamanho do salário, né? E não pelo desafio. Porque quando tu não faz aquilo que tu não gosta, chega em um certo momento, isso vai depender de cada pessoa, pode ser um mês, um ano, 10 anos, sei lá, mas chega no momento que o dinheiro já não faz mais sentido. Que tu tá fazendo algo que tu não gosta. Então, por isso que a gente tem essa preocupação lá no Grêmio. Porque as pessoas estarem felizes. Felizes, né? E em relação a... É um yang, né? Porque também, que nem o Fioravante falou no começo, você tem às vezes um sonho, mas aquele sonho não alimenta, né? Então, não. E do oposto também, né? Às vezes você tá num ramo que você não se identifica, recebe bem, mas não preenche, né? Mas se esse lugar que tu tiver, que tu recebe bem, não te identifica, e ele seja um pouco da estrada que tu precisa fazer para chegar onde tu quer, isso é uma coisa. Aí esse né? é ótimo. Agora, isso é uma coisa. Conhecimentos novos. Não é assim. Mas normalmente não é assim. Normalmente a pessoa tá ali porque é isso, entendeu? E ali no Grêmio a gente pensa muito nisso e pensa muito na postura profissional, sabe? É importante ter postura profissional. Não tem problema de a gente chegar numa reunião de boné, de camiseta, de tênis. Os esportes são isso, a gente pode ser o que a gente quiser. Mas, no momento que você abrir a boca, tem que ter conteúdo. Né? Porque aí não importa a tua aparência, importa o que tu vai entregar. Né? Então, a gente se prepara bastante. O Gustavo, que está aqui, que é meu assistente comercial, a gente já mudou 3 vezes o tipo de proposta que a gente entrega, como que a gente entrega, como que a gente mostra, porque a gente está aprimorando. A gente está entendendo o que faz mais sentido, o que é mais atrativo, ser mais direto em alguns casos, em outros casos tem que dar uma floreada a mais, porque a empresa gosta muito de detalhe. Então, cara, nós estudamos cliente a cliente, caso a caso. Casualmente, ontem, nós nos reunimos de tarde, 2 horas antes de fazer uma reunião importante. Para quê? Para a gente estar alinhado, para aquilo que eu te falei antes. Tu pode ser quem tu quiser ser, tu pode falar o que tu quiser, tudo que for em favor da empresa, mas tem que estar alinhado com a estratégia. É importante a estratégia estar clara para todos, porque daí tem momentos que, se você não tem segurança, não tem certeza, você não fala. Né? Você não fala, você escuta. Então, essa parte é importante do alinhamento estratégico. A gente se preocupa, Bruno, até com o número de pessoas que vai na reunião. Pô, a gente fez ali, a gente vai fazer uma call com a empresa X. Quantas pessoas tem da empresa? 2, então nós vamos em 2 também. Quantas pessoas tem da empresa? Tem 3, nós vamos em 3. Quantas pessoas tem? 1? Bom, então, acho que eu vou sozinho nessa. Ou não, no máximo mais 1. Mas a gente presta atenção em tudo, para que a gente não tenha, que a gente tente tirar tudo que esteja aos nossos olhos que possa nos atrapalhar. Aí pode estar, o pessoal está ouvindo e pensando, mas o que isso tem a ver, né? Tem uma pessoa, tem 2, tem 3, cara. Tudo depende, né? Então, se tem algumas variantes que elas podem em algum momento jogar contra a gente tenta eliminar, sabe? Então, uma coisa é certa. De certa forma, numa negociação são 3 vozes contra uma. Então, as chances de você ser persuadido ou convencido, né, usando um floreio, um melhor termo, né, a situação é muito maior, né? Evidente que tem esse risco, né, às vezes. Não necessariamente você vai... Mas... que tudo depende, né? Depende até com quem tu vai conversar, né? Às vezes é uma coisa que o Rodrigo, às vezes, ele fala, mas nós somos 4 para falar com 2, o pessoal vai se sentir mal. Então, a gente se preocupa com isso, sabe? Porque uma coisa que tu falou, e é importante a gente ter isso, é importante que eu fale isso. Às vezes o não de uma empresa, ele não é um não definitivo. Ele é não estamos prontos ainda. Não me convença, né? Não está claro para mim ainda o quanto eu preciso. Então, é importante ter esse entendimento do não, se ele é um não definitivo, ou ele é um não que a empresa não está preparada ainda, ou é um não que a empresa precisa de mais informações para que tu a convença, ou é um não que está ali travestido de talvez, e que tu precisa entender. Uma coisa que a gente tem como premissa 2 pontos. Primeiro, em todas as negociações, a gente procura pedir a venda, ou seja, a gente pede para fechar, né? Claro que se tem uma negociação que tu está fazendo, que está claro que não é o decisor, que está claro que tem que levar para um conselho, tu não vai pedir a venda, né? Mas quando a gente entende que o decisor está à mesa, a gente pede a venda, para a gente ouvir o não, e para a gente entender esse não. Porque muitas vezes esse não me convence, aí eu volto para dentro de casa
preparo mais dados, me preparo melhor e faço a proposta de uma forma mais assertiva. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, nós que propomos a reunião, nós sempre vamos ser os responsáveis pelo próximo encontro. Está acabando a reunião, a gente já entendeu que tem que marcar outra, eu proponho. Quando que a gente pode se ver de novo? Já com a agenda ali. Ó, podemos nos ver tal dia? Fica bom para você? Funciona? Por quê? Porque nós somos os maiores interessados. Nós temos que conduzir isso. Então, aquela coisa, não, vou deixar a empresa à vontade. Não tem que deixar à vontade. Você não pode deixar a empresa escapar. Entendeu? Então, mesmo quando ele não é um talvez, ou vou pensar, ou vou mostrar para o conselho, quando que você acha que você consegue me devolver que já conversou com o conselho? Terça-feira, beleza, terça-feira, 14 horas, funciona para você? Funciona. Já sai dali, já passa o invite e já deixa o negócio amarrado, entende? Então, eu vejo muitas pessoas falando, mas eu gosto de deixar o cliente à vontade, o parceiro à vontade, enfim, cara, tem que deixar à vontade não, velho. Se você é a parte mais interessada de tê-lo com você não pode deixar ele escorregar. Até porque esse trabalho que nós estamos fazendo de prospecção, de busca, de reunião, quantas outras empresas, quantos outros times estão fazendo? Todos temos as ferramentas muito parecidas, né? Então eu preciso também me posicionar de uma forma que eu mostre o quanto é sério o meu negócio, o quanto é sério o meu time, o quanto é sério a minha organização. São ensinamentos valiosos, assim, sabe? Essa questão do não mesmo, eu vejo que ela se aplica a diversos mercados, não só de esportes, mas às vezes até... É venda, né? Venda. Tudo isso, e é o relacionamento com pessoas, conexões, né? O que faz uma cidade são pessoas, não são edifícios, o que faz a internet não são as redes cibernéticas, mas os contatos, as interações das pessoas. Exato. É tudo sobre gente. No final do dia, tudo sobre pessoas. A gente está aqui, ó. O Rodrigo falou antes, a gente está aqui. É tudo sobre gente, conexões. Eu tenho certeza que pelo menos um insight todos tiveram. E esse insight vai ser levado adiante. Aqui então, o Kleber está falando, essa parte do não, são vários fatores e ensinamentos. Fico contente de entender ainda mais a perspectiva e também que estou seguindo bons caminhos. Obrigado por somar, enfim, agradecimentos aí de muita gente. Que legal, gente, que legal. Brasil Oficial Team falando sensacional. Vitor Juver, colega meu também aqui na área de esportes. Legal. Disse vários insights. Enfim, pessoal... E, gente, assim, a gente aqui no Grêmio, a gente é super aberto, tá? Qualquer dúvida, qualquer ajuda, a gente está no grupo aí, vocês têm meu WhatsApp, me chamem. Claro que talvez eu não consiga responder na hora, enfim, mas assim que eu puder, eu vou responder o quanto antes. Se quiser passar as tuas redes sociais de Insta e o LinkedIn também. LinkedIn é Leonardo D'Agostino, né, meu nome. E no Instagram, como eu tenho um posicionamento lá todo de trabalho que eu faço corporativo, é @leo.d'agostinomentor. Media Kit é algo indispensável? Sim, indispensável. Indispensável. Eu te digo mais. O Media Kit, ele é um Media Kit para a imprensa, ele é um Media Kit para uma prospecção fria, ele é um Media Kit para uma indicação. O mesmo Media Kit não conversa com todas as pessoas. Tem coisas no Media Kit que para um tipo de pessoa precisa ter e para outro não. Por exemplo, como eu falei um pouco lá no início, quando eu vou conversar com uma empresa que a gente já tem meio que setado que ela não está muito dentro desse mundo dos esportes, eu coloco vários dados da PGB lá para mostrar nicho de mercado, para mostrar público, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Agora, eu vou conversar com uma empresa que já conhece, eu já vou direto ao assunto. É assim, é assado, nós somos assim, nós somos assado, quem faz isso é esse, faz esse, o que a gente pensou é isso aqui, queria entender um pouco das dores de vocês e tal. Eu consigo ser mais direto, entende? Então, isso é uma coisa que a gente procura adaptar. Por exemplo, se eu vou pegar uma empresa que ela já patrocinou ou patrocina os esportes, o meu gerente de patrocínio e o meu assistente, que tem mais experiência que eu, eles falam muito mais na reunião do que eu, porque eles entendem muito deste mundo e das entregas, e o que o time fez, tal, o que o time A fez, o B fez, que funcionou bem, que parou a internet naquele dia. Então, uma coisa que é legal no Grêmio, que não tem não é eu, Léo,
é nós, é o Grêmio. Então não importa se foi o Bruno, se foi o Vitor que trouxe o patrocínio, que conseguiu a reunião, cara, a gente vai cair para dentro todo mundo junto e a gente vai trabalhar da melhor forma possível para fazer que a coisa aconteça, porque no final do dia todos ganham. Leonardo, se me permite, não, a gente já ultrapassou o tempo aqui, né? Mas eu gostaria de fazer só mais uma perguntinha e depois dessa. Vai lá. Nessa questão de relacionamento interno, de unidade, né, entre essas pessoas que estão desenvolvendo uma mesma atividade, existe algo assim concebido em um documento ou não, assim, relativo a condutas, comportamentos, ou é algo mais de um treinamento de equipe, assim? Na verdade, todos eles. Contrato, né? Contratos, código de conduta, treinamentos, algumas coisas a gente está em estruturação ainda, né? Porque o nosso time está longe de estar do tamanho que seria o ideal. Então, a gente está construindo, mas quem está conosco já está bem na mesma página que todos os outros. Porque uma coisa que é importante, Bruno, que a gente tem como premissa é o seguinte: sabe qual é a maior oportunidade de todas as empresas, independente do tamanho? Uma maior oportunidade, o problema das empresas é comunicação. Por que é comunicação? Porque nós seres humanos, nós não sabemos usar. A gente não sabe usar o WhatsApp. A gente não sabe usar e-mail. A gente aboliu o celular de ligar, né? Só que assim, se você pegou um WhatsApp e essa pessoa está sentada perto de ti, ou você tem a chance de se encontrar com ela e você vai escrever lá 20 linhas, cara, não escreva. Vai conversar com essa pessoa, vai olhar no olho dela, vai sentir por que ela está se posicionando assim, o assado. Claro, se a gente tem atletas que estão em outros estados, a gente vai para cal, sabe? A gente tenta resolver as coisas de uma forma muito humana. Porque, cara, a gente vai errar. Eu vou errar, o Rodrigo vai errar, todos vão errar em algum momento. Mas uma coisa que a gente tem como premissa não tem problema errar, velho. Só vão cometer novos erros. Porque daí sempre os mesmos não tem graça, né? Não é muito legal, né? Se vocês não são gremistas, tudo bem, mas vão ali para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente entrega. A gente está preparando coisas bem especiais. Hoje o pessoal passou a manhã inteira gravando conteúdo num lugar aí muito legal. Então, assim, tem muita coisa legal para vir e que a gente está procurando trazer, principalmente na questão de conteúdos, coisas que não tem por aí ainda.